Então, a tragédia é sobre o efeito disso em Hécuba, né? A questão que essa tragédia de Eurípides está tratando é essa, né? Como o ser humano reage em frente à desgraça, né? Ao sacrifício, às piores coisas que podem acontecer. E existem reações possíveis, variadas. E é sobre isso que essa peça fala, especialmente sobre a reação da Hécuba, que aparece, então, a gente vai ver como um aviso aos atenienses que, nesse momento da encenação, estavam numa guerra, né, na Guerra do Peloponeso, contra Esparta. Então, essa história, do jeito que ela está contada aqui, ela é criada pelo Eurípides. Ele pega elementos da mitologia. Essa história do sacrifício de Políxena, ela existe antes, né? É mencionada em outras histórias sobre Troia, que Políxena foi sacrificada, né? E também essa morte de Polidoro, ela aparece em outras narrativas sobre a Guerra de Troia, mas o jeito que ele morre aqui, morto por esse rei Polimestor, né? Isso parece ser uma invenção de Eurípides. Então, como que a peça se desenrola? É interessante, né? Quem apresenta o prólogo, e lembrando que o prólogo de uma tragédia, no Eurípides, ele aparece, né, contextualizando a peça e explicando mais ou menos o que vai acontecer, dá as informações para a audiência entender o que vai acontecer no decorrer da peça, né? E aí quem apresenta o prólogo, isso é interessante, é o fantasma do Polidoro. É um fantasma que apresenta o prólogo, é uma inovação do Eurípides aqui. Ele é o filho mais novo do Príamo, rei de Troia, que morreu no saque de Troia, né? E da Hécuba, rainha de Troia, que agora é uma escrava dos gregos, né? E aí os gregos estão voltando para casa, né? Só que quando a guerra estava acontecendo, o Príamo e a Hécuba enviaram o Polidoro para a corte do rei Polimestor, na Trácia. O rei Polimestor era um aliado dos troianos, né? E eles pediram para ele acolher esse filho mais novo deles durante a guerra, justamente para proteger ele. E junto com o Polimestor enviaram um imenso valor em ouro para que junto com o Polidoro, né, para que o Polidoro pudesse gastar se precisasse. E ele foi muito bem tratado enquanto Troia estava de pé. Mas quando Troia caiu e foi saqueada, esse rei Polimestor matou o Polidoro para poder ficar com ouro. Então, Eurípides está falando também sobre isso, né? Sobre esses aliados gananciosos que só mantêm os acordos com outros poderosos enquanto existe alguma vantagem, especialmente quando o aliado tem força. Isso talvez fosse uma lição para Atenas nessa época também, né? Que tinha que fazer alianças de guerra, e Eurípides está falando, olha, cuidado com seus aliados, porque no momento de fraqueza de Atenas, esses aliados podem se voltar contra a cidade. E esse rei Polimestor, ele é uma manifestação da crueldade absoluta, porque ele matou um hóspede. Ele violou esse costume tão importante para os gregos, principalmente dessa época, do período arcaico, né, mas ainda na época ateniense também era importante, da xenia. Ou seja, essa lei da hospitalidade que fala que as pessoas devem tratar bem os hóspedes devem honrar também os anfitriões. Vamos lembrar, a guerra de Troia aconteceu porque Paris roubou a esposa de Menelau enquanto estava hospedado na casa dele, né? Ou seja, ele violou essa lei da xenia. E existia esse culto a Zeus Xênios, né?
a Zeus, o protetor dos hóspedes, que perseguia aqueles que eram injustos com os hóspedes ou os hóspedes que eram injustos com os anfitriões. E aí o Polimestor, ele mata o seu hóspede, né? Não o enterra, lembrando que para os gregos enterrar era uma necessidade, não enterrar um morto é uma crueldade extrema. E em vez de enterrá-lo, ele lança o corpo do Polidoro no mar, o rei Polimestor, né? Então ele é um rei terrível, traiu um aliado, violou a Xenia, cometeu essa impiedade de não enterrar um morto. Né? E aqui a gente tem paralelos com imagens de crueldade da Ilíada de Homero. Né? Primeiro, essa violação da Xenia, lembrando que eu falei já, né? O Paris roubou a esposa do seu anfitrião. Aquiles também, ele não quis que Heitor fosse enterrado. Né? E ele, em vida, Aquiles, na Ilíada a gente vê, né? Ele mata prisioneiros troianos, sacrificando-os na pira funerária de Patroclo. Patroclo, ele é cremado, né? Ele mata prisioneiros troianos para serem queimados lá, incinerados junto com Patroclo. Então, como se fosse um sacrifício humano, o que os gregos não achavam bonito. Isso aí mostra a crueldade a que Aquiles pôde chegar com a morte do amigo. Né? E aí, é isso que acontece. Aquiles, ele aparece para os gregos e fala que agora eles têm que fazer esse sacrifício também. Né? Um novo sacrifício humano. Mas o Polidoro, ele aparece como um fantasma aqui no prólogo, e ele fala, né, que ele tem agora uma chance de ser enterrado, porque, por uma coincidência, né, ou pelo encaminhamento dos deuses mesmo, a frota dos gregos está parada justamente próximo à corte do rei Polimestor. E ela está parada lá, na praia, porque faltam ventos, e faltam ventos porque Aquiles está exigindo, né, que a princesa Políxena seja sacrificada em honra dele. Enquanto isso não acontecer, não vai ter vento para os gregos voltarem para casa. Então, olha a tragédia de Écuba nesse momento. Ela está na iminência de perder a filha, e nesse momento, como ela está nessa região, ela vai descobrir que o seu filho, que ela achava que estava em segurança, foi assassinado. Então, assim, Écuba já sofreu tanto com o saque de Troia, filhos dela morreram, o marido morreu, ela perdeu a cidade dela, ela deixou de ser uma rainha e se tornou uma escrava, e agora, como se não bastasse, ela vai descobrir que um filho foi assassinado de um modo terrivelmente injusto, e ela vai descobrir também que Aquiles exige que a sua filha seja assassinada. Então, o Polidoro aparece para ela num sonho. E aí ela se assusta, ela não entende. Né? E depois, prisioneiras troianas, que são o coro dessa peça é formado por troianas, prisioneiras. Né? Elas avisam para Écuba que os aqueus decidiram sacrificar Políxena. E elas contam que houve um debate a favor e contra esse sacrifício. Né? Aquiles apareceu como um fantasma, então a gente tem dois fantasmas aqui na peça. Né? O de Polidoro, que apareceu para a mãe para pedir para ser enterrado, e o de Aquiles, que aparece pedindo esse sacrifício humano em sua honra. Né? E aí, os gregos debatem se eles vão matar uma prisioneira assim mesmo. Não era uma coisa que os gregos achavam certo, né? Mas Aquiles estava pedindo. Então, um lado liderado por Agamenon era contra esse sacrifício. E Agamenon tinha um interesse nessa situação porque ele estava apaixonado pela irmã
da Políxena, a Cassandra, que também é filha de Écuba e que vai para ele, vai voltar para casa com ele, né? Vai voltar para Micenas e aí a Clitemnestra vai matar os dois, né? E o outro lado, representado pelos filhos dessa figura mitológica importante, né? Em Atenas, que é o Teseu, os dois filhos dele, o Acamas e o Demofonte, né? Atenienses, que vão defender o sacrifício humano. Então, olha que interessante, isso aqui é uma peça de Eurípides, um ateniense, sendo representada em Atenas. E esse lado terrível, injusto, quem está defendendo são dois atenienses. Então, Eurípides, aqui é isso que a tragédia faz, né? Ela fala de histórias mitológicas do passado, mas, ao mesmo tempo, ela está falando do presente. Então, ela está falando, né, essa peça, para Atenas tomar cuidado com os aliados, para Atenas tomar cuidado consigo mesma, porque os atenienses eles podem ser muito cruéis e muito injustos nas discussões políticas que estão acontecendo durante essa guerra. É isso que ele está querendo falar aqui, através dessas figuras do Acamas e do Demofonte. E quando fala desses dois, Eurípides usa uma expressão interessante, que é dison miton rhetores. Né? E essa expressão está falando de rhétores, ou seja, está fazendo uma alusão à retórica, né? E vamos lembrar que essa época de Eurípides é a época dos sofistas. Então ele está fazendo uma referência aos sofistas, que ensinam a defender qualquer posição, por exemplo, um sacrifício. Essa expressão da literatura grega de soilogoi. O que significa isso? É a prática sofística do treinamento de defender os dois lados de uma questão. Né? Você tem um logos duplo. Isso é um treinamento que os sofistas davam para os discípulos dele. Né? Você defender um lado de uma questão jurídica e defender o outro também. Você saber defender o lado mais forte e o mais fraco. Né? O que os atenienses, muitas pessoas na época, achavam terrível, porque você vai defender uma coisa que é injusta, vai saber defender um lado injusto de uma questão. Né? Por outro lado, eu tenho a opinião que essa prática ajudou no desenvolvimento da filosofia. O filósofo ele deve saber encontrar argumentos para os dois lados de uma questão que ele está analisando. E aí, quando ele encontrou os argumentos, isso que é a prática da dialética, né? Ele vê qual das posições de fato é a mais forte. Mas ele tem que saber quais são os argumentos de todos os lados. Né? Mas para os atenienses da época, e eles viam também o uso que se podia fazer desse recurso, muitos achavam perigoso isso de defender o raciocínio mais forte ou mais fraco. Né? E as peças de Aristófanes, as nuvens de Aristófanes, que, como estudiosos indicam, parece ter sido encenada pouco tempo antes dessa peça do Eurípides, né? Fala dos perigos de saber defender o raciocínio mais forte e o raciocínio mais fraco. Né? Então, isso aqui é importante, essa alusão à sofística aqui. Ela é importante. E aí, é isso que é a situação. Tem esses dois lados do debate, né? E acaba que o debate está sendo travado e Odisseu chega e faz o lado o lado dos atenienses aí, do Acamas e do Demofonte, vencer. Ele convence os aqueus a sacrificarem a Políxena.
E aí, eles contam para a própria princesa que ela será sacrificada. Ela, olha só, ela lamenta a sorte da mãe, que não terá uma filha para lhe acompanhar na velhice. Mas ela mesma não lamenta a sua própria sorte. E aí, então, no episódio 1, no primeiro episódio, Ulisses vem buscar Políxena para ser sacrificada. Ele chega e fala para ela que os gregos decidiram que ela seria sacrificada. Ele não conta que ele teve um papel importante nisso, né? E diz para ela ser sábia nas desgraças, ou seja, o que ele está querendo falar, né, é para não criar problema para ele e para ir lá ser sacrificado. Né? Écuba tenta pedir a ajuda de Ulisses. Fala que quando Ulisses foi para Troia, disfarçado de mendigo, ele foi reconhecido por Helena. Helena contou para Écuba. Écuba, em vez de matar ele, de prender e matar ele, ajudou ele. Então ela fala que Ulisses, ou Ulisses, é o jeito latino de falar, né, o Odisseu, ele estava em dívida para com a Écuba, né? Então, e aí ela fala, olha, você está me devendo essa, né? Então convença os aqueus a não matarem minha filha. Né? E ela lembra que os gregos, inclusive, têm uma lei que proíbe sacrifício humano. Mas Odisseu fala, olha, eu estou te devendo mesmo, fala para Écuba, né? Eu posso te ajudar, mas não posso fazer nada pela sua filha. Aquiles é digno das homenagens, né, que ele está pedindo. Né? Ele quer que seu túmulo seja honrado. E os bárbaros é que não consideram e não honram os seus amigos. Né? Então, olha como é que ele inverte o raciocínio. Né? Bárbaro não é quem faz sacrifício humano, bárbaro é quem não honra os seus amigos. E aí, Políxena diz que vai seguir Odisseu, que ela não mostrará covardia e não será uma pessoa apegada a uma vida de escrava. Ela não quer viver sem honra. Né? E o que acontece aqui? Ela aceita o próprio destino. Então, a Políxena aqui é um exemplo de alguém que, diante de um destino terrível, ela vai ser sacrificada, né? Ela vai ser morta num sacrifício humano. Ela aceita o destino tal como ele veio para ela, com todo o seu peso, e nisso ela ganha uma nobreza, e isso ela ganha grandeza. Né? Então, esse é um dos jeitos de lidar com o extremo infortúnio, aceitando com nobreza o que o destino trouxe. Né? Então, a Políxena é a grande heroína dessa peça. E é isso que acontece. A Écuba se oferece para, inclusive, ir no lugar da filha. Odisseu fala que Aquiles pediu especificamente por Políxena. Ela fala, então deixa eu morrer junto com a minha filha. Odisseu também recusa. E aí, no segundo episódio, buscam... quer dizer, e aí no segundo episódio, aparece um mensageiro que vem buscar Écuba para enterrar Políxena. E aí ele conta como ela morreu. Então isso aí é bem típico das tragédias gregas, né? Eles não... quase nunca... tem exceções, eles quase nunca encenam uma morte, um assassinato na peça. Os assassinatos, eles acontecem, às vezes, assim, num outro lugar. A gente ouve os gritos, por exemplo, é o que acontece no assassinato de Agamenon nas peças do Ésquilo, né? Ou, por exemplo, a morte de Jocasta no Édipo. Ela se mata e aí depois o mensageiro conta o que aconteceu. É a mesma coisa que acontece aqui. A Políxena, ela é assassinada, né? Ela é sacrificada, e aí esse mensageiro que vem buscar a mãe dela para que ela seja enterrada, é uma situação terrível, né? Ela conta como a princesa morreu. E ela fala que os gregos todos estavam presentes, que quem conduziu o ritual foi o filho de Aquiles, Neoptólemo. Né? E aí, quando o Neoptólemo ia matar a princesa Políxena, ela pediu para falar. E ela falou
que morria por vontade própria, queria apresentar o seu pescoço com coragem e que não havia necessidade de que os guardas a levassem. Os gregos, então, aplaudiram tamanha nobreza, né? Aplaudiram tamanha força diante do destino. Então a Políxena também é mais uma dessas personagens femininas que são tão comuns na literatura grega, que mostram essa grande coragem, né? Ao lado da Antígona, da Medeia, da Clitemnestra. É claro que a Medeia e a Clitemnestra, elas são não apenas corajosas, mas terríveis, né? Elas assassinam pessoas da própria família, o marido, no caso da Medeia e os filhos, né? Mas elas são corajosas, são personagens fortes, né? E no caso da princesa Antígona e da princesa Políxena, elas são fortes, são determinadas e elas não cometem nenhuma crueldade, né? Então, mas elas abraçam o seu destino e fazem aquilo que é possível fazer e aquilo que é digno naquele momento, né? Então, os gregos ficam admirados com tamanha coragem de Políxena, né? Ela demonstra essa coragem heróica diante da morte, que é tão importante para a tragédia grega, né? E aí, Hécuba, o mensageiro diz para Hécuba, essa frase é interessante, que ela é a mais afortunada das mães e a mais desgraçada das mulheres. Mais afortunada por ter uma filha tão nobre, mais desgraçada das mulheres por ter perdido uma filha tão boa, tão corajosa assim, né? Hécuba diz que a nobreza da sua filha trouxe algum conforto. Pede aos gregos que ninguém toque nela, porque ela mesma vai enterrar. Quando isso acontece, a Hécuba então entende o sonho que ela teve, né? E aí ela entende também que se ele está morto, o Polimestor, esse rei, né, que estava cuidando do filho dela, que tinha matado seu filho, e ela entende que provavelmente ele matou o filho dela por cobiça, por causa do ouro. E aí, enquanto Hécuba está lá pensando isso, ela está demorando para enterrar a filha, né? Então Agamenon vai até onde ela está, querendo saber o que aconteceu. Ele vê o corpo do Polidoro, né? Pergunta quem é. A Hécuba hesita em responder. O Agamenon fala: se você não quer me contar, também não quero saber. Mas aí então ela decide pedir ajuda para o Agamenon. E é interessante, nesse momento que ela perdeu a filha e acabou de descobrir que perdeu o filho também, ela é transformada. E esse é o segundo jeito de lidar com a desgraça, né? O primeiro jeito é com coragem e com nobreza, que é o jeito da Políxena. Agora, o jeito da Hécuba, né, que perdeu 2 filhos, imagina a dor da mãe de perder 2 filhos, depois de ter perdido tudo e ter se tornado escrava, né? Em vez de acolher a dor, é não ser forte o bastante e aí deixar a dor destruir o interior dela. Ela é destruída pela dor. E a partir desse momento, ela é apenas um ser humano em busca de vingança. É isso que acontece aqui. Ela não se interessa mais por nada, ela apenas quer vingança. Ela quer se vingar de quem matou tão injustamente seu filho. Então, o que ela pensa? Ela vai tentar fazer Agamenon, que tentou ajudar a família dela, né, na hora lá da Políxena, mas não conseguiu. Ela vai tentar fazer Agamenon ajudar ela a vingar o seu filho, né? Então, ela conta para Agamenon o que aconteceu, conta que o Polimestor matou o Polidoro, provavelmente por causa do ouro, né? Fala da lei dos deuses que protegem a hospitalidade, a xenia. E aí o Agamenon fala: o Polimestor agora é aliado dos gregos, não posso muito ajudar. Ela apela até para a relação dele com Cassandra. E olha só, isso aqui é uma coisa digna de nota.
Cassandra é amante agora de Agamenon, não porque ela quer, mas porque ela se tornou uma escrava de guerra, e escravas de guerra podem ser escravas sexuais também, né? Então imagina, Hécuba está falando com o general grego, que não apenas destruiu sua cidade, e que esse exército grego, inclusive, matou o próprio marido dela. Ela perdeu 50 filhos que ela tinha nessa guerra, né? E o general era o Agamenon. E ele ainda pegou Cassandra para se tornar amante dele. Me perguntou se ela queria ou não, né? Nesse momento, Hécuba apela para Agamenon e apela até para isso, para o fato de que Cassandra é amante dele, para que ele seja benevolente com ela e ajude ela a se vingar do seu filho. Imagina para uma mãe ter coragem de fazer isso, porque ela realmente está muito sedenta por vingança. E ela, então, assim, ela usa artifícios retóricos aqui também, nesse discurso, para convencer Agamenon. Tal como Odisseu, tal como os filhos de Teseu usaram argumentos típicos da sofística para condenar Políxena à morte, né, assim, para convencer de que ela devia ser sacrificada para Aquiles mesmo, agora é a vez de Hécuba usar o mesmo tipo de argumento, o mesmo tipo de sofística para convencer Agamenon a ajudar ela nessa vingança dela. Ou seja, ela sofreu com a força dessa retórica usada para defender posições injustas, e agora ela mesma está usando a retórica para continuar a violência. Nesse caso, não é injusto ela se vingar, né? O jeito que ela se vingar vai ser, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas não é injusto ela querer se vingar. Mas, assim, ela está se tornando semelhante àqueles que fizeram violência com ela, né? Então, Eurípides está falando desses ciclos de violência que se repetem. Alguém sofre uma violência e se torna igual ao seu algoz, né? Essa pessoa também quer cometer violência. Ele está falando disso, ele está falando disso para os atenienses que estão numa situação de guerra e que estão sofrendo essa tentação. O coro fala, inclusive, diante da necessidade, os mortais se tornam aliados dos piores inimigos e tornam inimigos as amizades de antes, né? Então Agamenon se torna um aliado agora e o Polimestor se torna um inimigo. É isso que a necessidade faz com os seres mortais, né? Os seres humanos. Agamenon fala que tem compaixão por Hécuba, tem compaixão pelo Polidoro. E por que Agamenon se mostra tão benevolente aqui? Primeiro, porque Eurípides de fato quer retratar ele como uma pessoa razoável. Às vezes na Ilíada a gente tem a tentação de ler ele como uma pessoa ruim, não é o caso, se a gente presta atenção no que Homero está retratando, ele só é um líder fraco, mas ele não é mau. A gente pega aquele filme Troia, ele é o líder mau, né? Mas na Ilíada mesmo ele não é, ele é um líder fraco. Aqui o Eurípides retrata ele como uma pessoa relativamente razoável, né? Mas ele está, então, ou seja, ele sente compaixão por Hécuba, ele é benevolente porque ele gosta da Cassandra, né, do jeito que ele entende por gostar numa situação assim, mas gosta dela, né? E a Mariane perguntou aqui, né, um paralelo entre o sacrifício da Políxena e o de Ifigênia. Com certeza, isso está no pano de fundo aqui. Agamenon teve que sacrificar a própria filha para que houvesse vento, para que a deusa Ártemis deixasse haver vento para que os gregos pudessem chegar em Troia. E aqui, novamente, agora para os gregos voltarem para a Grécia, né, Aquiles tem que deixar ter ventos, e para isso ele quer o sacrifício humano de uma princesa também, de uma jovem princesa, né? Claro que o Agamenon reparou
nos paralelos das duas situações e está sentindo uma grande compaixão da Hécuba, né? Ele foi forçado a matar a própria filha para que os gregos fossem para Troia, né? E ele sabe o quanto é triste isso, por isso que ele é especialmente sensível, né, aqui a isso. Então ele fala que está sentindo compaixão por Hécuba, pelo destino de Polidoro, e que ele quer fazer justiça, mas ele fala, olha, ele tem medo de que o exército grego ache que ele vai ajudar a Hécuba por causa da Cassandra. E ele lembra, o Polimestor, ele é aliado dos gregos. A Hécuba repara, é uma coisa muito interessante que ela fala, não existe entre os mortais ninguém que seja livre, nem mesmo o todo-poderoso Agamenon, grande vencedor da guerra de Troia, pode fazer o que quer. Então ela pede para ele um apoio tácito. Apoiar, não precisa apoiar muito abertamente, é só apoiar o que ela for fazer. E o Agamenon pergunta o que ela vai fazer. Ela diz que tem o apoio das troianas, e elas mesmo, Hécuba e as troianas, que vão matar Polimestor. O Agamenon duvida que elas vão conseguir, ele duvida que mulheres consigam realizar um assassinato assim, né, de um rei. Né? Então ele duvida da força das mulheres. A grande lição da literatura grega é nunca duvide da força das mulheres. Né? Ele duvida que das mulheres da ilha de Lemnos que mataram todos os homens da região. Então ela fala, ó, as mulheres quando querem, elas podem ser cruéis e eficazes também. E aí então o Agamenon apoia, quer tentar, pode tentar. Ela envia uma escrava para chamar o Polimestor para conversar com ela. Né? E ela fala também para suspender o enterro da Políxena, que ela quer, depois que resolver essa vingança, enterrar os dois filhos juntos. E aí, no fim da peça, o Polimestor chega, ele chega fingindo que é amigo da Hécuba, porque ele não sabe que ela sabe que ele matou o filho dela. E aí, ela pergunta pelo Polidoro, pelo filho dela, e pelo ouro. Né? E aí, meu filho, e o ouro dele, tá tudo bem aí na sua corte? E o Polimestor fala, tá tudo ótimo. Ele mente para ela, né? Mas ela sabe a verdade, então ele não engana. E aí ela, então, engana ele. Ela fala que Príamo confiou a ela um tesouro que está escondido e ela quer entregar esse tesouro para ele, Polimestor, e para os filhos dele. E esse tesouro estará escondido numa das tendas lá desse acampamento grego. E ela fala nessa linguagem ambígua, típica da tragédia, né? Ela fala assim, depois que você pegar o tesouro, retira-te com os teus filhos a morada que reservaste ao meu filho. Já está falando, pega o tesouro e depois vai para a morada que você reservou ao meu filho. O que significa essa frase, né? O Polimestor acha que ela está querendo dizer, pega o tesouro e volta lá para a corte, onde você está com o meu filho. Né? Mas ela sabe que ele matou o Polidoro. Então, o que ela quer dizer, na verdade, é retira-te a morada para onde você mandou o meu filho, ou seja, para o mundo dos mortos, para o Hades. Né? Então, essa linguagem dupla da tragédia aparece aqui também. E aí, o que acontece? O Polimestor entra na tenda que a Hécuba falou, que é a tenda onde está o tesouro, e aí a gente não vê o que acontece, novamente, né? Essas cenas de violência extrema da tragédia, em geral, elas não aparecem em cena. A gente só ouve os gritos do Polimestor, né? E aí Hécuba sai da tenda. Depois que ela sai, ele sai rastejando, né? E aí a gente descobre o que aconteceu. As troianas mataram os dois filhos dele e cegaram ele. Né? O Agamenon vem correndo por causa dos gritos. E aí o Polimestor, que acha que Agamenon é aliado dele, fala o que aconteceu. Fala que ele
que as troianas cegaram ele com alfinetes dos pregadores das túnicas. Então pegaram alfinete e acertaram os olhos dele. E ainda mataram os filhos dele. E ela pede a Agamenon que entregue para ele Hécuba para que ele possa esfolar ela viva. Então, assim, a espiral da crueldade só crescendo aqui. E aí ele fala, inclusive para Agamenon, que ele matou Polimestor, ele matou Polidoro mesmo, né? E aí só que ele fala, eu matei Polidoro porque Polidoro não vingasse a destruição de Troia depois. Ou seja, ele fala que matou Polidoro por fidelidade aos gregos, né? O que é mentira. Matou Polidoro por causa do ouro, né? E aí Hécuba vai então e defende a si mesma. Né? Ela fala que o Polimestor matou o filho dela, Polidoro, não por amizade aos gregos, mas pelo interesse no ouro. Né? E ela pede a Agamenon, então, que não ajude a alguém que foi um anfitrião ímpio, que violou a lei da Xenia. E aí Agamenon julga. E ele fala, olha, entre os bárbaros, matar um hóspede pode não ser grave, mas entre os gregos é grave sim. E por isso, ele não vai ajudar o Polimestor. Aí o Polimestor se lamenta por ter vencido por uma escrava, e aí como é aquela coisa típica dos gregos também, né? Quando alguém perde a visão, às vezes ganha dons proféticos, e o Polimestor aqui ele ganha dons proféticos, e aí ele, pelo poder de Dioniso, inclusive, que é o deus, o Polimestor é um rei lá de uma corte na Trácia, e Dioniso, ele viveu um tempo na Trácia, ele nasceu em Tebas, né, na mitologia, depois ele vai para a Trácia e volta da Trácia para a Grécia. Então, ele começa a profetizar pelo poder de Dioniso. E ele fala o seguinte, Hécuba se tornará uma cadela com olhos de fogo e morrerá caindo no mar. E, de fato, tem versões da história que falam que Hécuba morreu assim. Ela se transformou numa cadela com olhos de fogo. O que é muito simbólico aqui. O que é uma cadela com olhos de fogo? É alguém que está tomado completamente pela ira e pelo desejo de vingança. Né? O cão raivoso, né? E essa imagem dos olhos de fogo aqui também. Então, está falando a Hécuba vai se tornar essa cadela com olhos de fogo, porque ela já se tornou interiormente isso. Né? E aí, exteriormente, uma hora isso vai acontecer também. Ele fala que Cassandra vai morrer, então ele profetiza a morte de mais um filho, uma filha, né, de Hécuba, e fala que Clitemnestra que vai matar ela, e que vai matar Agamenon também. Agamenon não acredita, ele fica irritado com a insolência do Polimestor em falar isso, e pede aos gregos que deixem ele isolado numa ilha deserta. E aí fala que os ventos já sopram, né? Aquiles já liberou os ventos, e que os gregos devem zarpar para casa. Então, essa é a peça, e o que a gente pode falar mais sobre ela? Primeiro, existe uma controvérsia entre os estudiosos. Tem alguns que falam que a peça é mal construída, que ela tem duas partes. Primeiro, o assassinato da Políxena, depois essa vingança da Hécuba, e não está muito bem amarrado. Né? Mas eu discordo. Eu acho que está muito bem amarrado. Essas duas partes, uma tem relação com a outra. A gente tem dois fantasmas, Aquiles e Polidoro, duas mulheres em sofrimento, Políxena e Hécuba. A gente tem duas mortes, que é a de Polidoro e de Políxena, e também tem a morte dos dois filhos de Polimestor, né? A gente tem os dois cadáveres dele. Um desses mortos foi morto pelo excesso da ira. Aquiles, que é esse herói cheio de ira, que é mais um sacrifício humano.
Mesmo que ele esteja morto, ele ainda deseja sacrifício humano. E o outro é morto pelo excesso de cobiça, de ambição. Né? O Polimestor mata o Polidoro pelo desejo de ouro. Então, a peça é construída nesses contrastes. Assim. Políxena, aqui, ela aparece em contraste com Écuba. Né? Políxena se torna a imagem dessa pessoa que aceita o seu destino com coragem e grandeza. Ela vai morrer, mas ela morre com coragem, e lembrando, em muitos casos, na tragédia grega, é isso que o herói pode fazer. É aceitar o seu destino e morrer com coragem e nobreza. Né? E é isso mesmo que ela faz. Ou a pessoa pode se debater com o seu destino e deixar ser destruído pela crueldade que sofreu. E esse é o caso de Écuba. Né? Ela é destruída pela morte dos filhos. Né? Ela sofreu tanto aqui, é como se fosse a gota d'água que enlouqueceu ela. E a partir desse momento ela se torna já interiormente essa cadela com olhos de fogo. Alguém que é totalmente tomado pelo desejo de vingança, pela ira. Né? Então a violência pode... O sofrimento, tem aquela famosa frase grega, né? O sofrimento pode ser um caminho para a nobreza e para a sabedoria. Também algumas pessoas que não conseguem crescer e aprender com o sofrimento, às vezes porque o sofrimento é grande demais. Né? Esse sofrimento pode destruir a pessoa, em vez de tornar ela sábia. Então essas são as duas possibilidades. E o que Eurípides está falando é, olha, numa guerra é muita crueldade, a gente perde muita coisa, mas que a gente lide com a dor e com o sofrimento como Políxena, e não como Écuba. Eu acho que essa é a grande mensagem da peça aqui. Agamenon, no momento, diz que se ela pedisse, ele até libertava ela. Ela não precisava ser uma escrava. Ela fala que ela não se importa em ser escrava desde que ela consiga vingança. Então o desejo dela é o desejo por vingança. Ela acaba imitando o Odisseu. Né? Ela usa da retórica para conseguir o apoio dos gregos, no caso dela, o apoio de Agamenon, né? Para a violência que ela quer fazer. E a vingança dela é desproporcional, porque, tudo bem, se vingar do Polimestor, numa situação dessa, não seria errado, propriamente, aqui nesse contexto, né, cultural. Ela não ia conseguir levar ele num tribunal, julgar, então ela arrumar uma vingança é o jeito que ela conseguiria aqui, né? E está numa situação de guerra, né? A gente consegue julgar alguém que faz parte da mesma sociedade que a gente, né? E tem um tribunal, tem a justiça. Como é que você vai julgar e punir segundo a lei e tal um rei de um outro lugar? Né? Então, ela, com a própria mão. O problema da vingança é excessiva. Porque além dela cegar o Polestor, ela mata os 2 filhos dele. Esses filhos dele não tinham nada a ver com a morte do Polidoro. Né? Ela devia se vingar apenas no Polimestor. Então, esse excesso, né, aparece aqui. Agora, então, eu acho que a peça tem essa unidade por isso. Ela mostra 2 situações. A primeira parte mostra a nobreza de Políxena, a segunda, a destruição, a desintegração moral de Écuba. Sem família, sem a sua cidade, ela cai na anomia, na ausência de nomos, de lei, de uma ordem. Né? A virtude só consegue sobreviver num caráter forte como o de Políxena. Mas Eurípides está falando também que os vencedores têm que saber serem bons vencedores. Né? E também eles não devem cometer excesso de crueldade. Ele mostra que esses filhos de Teseu, atenienses, né, usando da retórica para convencer os gregos a realizar um sacrifício humano. Os gregos não achavam isso bonito. Né? E, por contraste com esses filhos de Teseu e com Odisseu que é esse grande sofista também, né, aparece Agamenon,
que talvez, por entender essa situação de uma força maior exigir um sacrifício humano, né? Ele passou isso, ele teve que sacrificar a própria filha. Ele se mostra razoável aqui, né? Ele aqui é a imagem do vencedor que tenta ser magnânimo com os vencidos. Nesse sentido, ele é oposto ao Odisseu, que não hesita em ser cruel, né? E também não se importa muito em saldar a dívida que ele tinha para com Écuba, né? Ele não decide ajudar ela, né? Agamenon resolve ajudar sim. Então é interessante, a gente tem uma imagem do desrespeito com os inimigos vencidos, que é Odisseu, né? E é importante numa guerra, Eurípides está querendo dizer que os vencedores tratem bem os vencidos. A gente tem uma imagem do desrespeito com os amigos, com Polimestor, que traiu os troianos depois que os troianos perderam sua força. E a gente tem uma imagem do respeito para com os inimigos em Agamenon. Né? Por fim, esse final que o Polimestor profetiza a própria morte de Agamenon para ele, e ele não quer ouvir, né? Ele mostra também aí um limite de Agamenon. Agamenon também não é o herói, pessoa super nobre, perfeita, né? Ele não quer ouvir que ele vai ser morto pela própria esposa, né? Se ele ouvisse, ele podia ter salvado a própria vida. Então, o que acontece aqui, né? Os vencedores, eles, nessa posição de força, nesse momento de vitória, eles não querem saber dos males que virão, né? Eles ficam tão embevecidos da própria vitória que eles acabam perdendo essa chance de se preparar para os males futuros, porque eles, naquele momento, eles se sentem invencíveis, né? Então Eurípides está falando, olha, ateniense, a gente está no meio da guerra. Se a gente perder essa guerra, que a gente não seja cruel demais com os vencidos. Se a gente ganhar essa guerra, que a gente não se sinta invencível, né? Então, é interessante. Essa peça, de fato, é uma grande mensagem de Eurípides para os atenienses nesse momento da Guerra do Peloponeso. É isso, pessoal. Quem quiser perguntar alguma coisa aqui, pessoal da Confraria Tomista aqui, dá saudações de Ponta Grossa, eu também mando um abraço para o pessoal de Ponta Grossa. Odisseus, ele perguntou aqui, o Pedro da Confraria Tomista, né? Odisseu é um herói que possui a Metis, tal como Zeus? Sim. Né? Odisseu é o herói que tem mais Metis. Né? Lembrando que Metis é essa palavra grega que significa essa astúcia, né? Essa capacidade de saber fazer o que precisa em um certo momento para conseguir o que quer. Né? E Odisseu é o grande herói que tem a Metis. Né? Tal como Atena tem Metis também, e Zeus também tem. Né? É preciso ter astúcia para ser o rei dos deuses e atender a demanda de todos os deuses, né? Ao mesmo tempo. Então, sim. Tem relação com os sofistas? Sim. Tem relação por causa do seguinte. Uma das coisas mais importantes da retórica e da arte sofística é saber determinar o kairos. Kairos é um momento oportuno. E a metis, essa astúcia, ela tem muito a ver justamente com isso, em saber o kairos, o momento oportuno. Né? A gente tem que saber o que cada momento, o que em cada momento é propício. Quem sabe isso tem astúcia, tem metis. Né? E o sofista, ou o retórico, o orador, ele tem que saber isso. Ele tem que saber o que naquele momento ele tem que falar para convencer. Você não tem uma coisa em abstrato atemporal que convence todo mundo, né? Tem que saber o que naquele momento vai funcionar. Então, o bom orador, e os sofistas estão treinando pessoas para se tornarem, entre outras coisas, bons oradores, né? Ele tem que ter essa match, sim. O Odisseu é esse arquétipo de ladino na literatura grega, sim, tipo Loki na mitologia nórdica, né? Com certeza. O Kairos, né?
e aproveitar, é isso, justamente. A Metis e a retórica tem muito a ver com o Kairos. Sim. Ter astúcia é saber realizar ação concreta no momento oportuno. Tem que saber o que cada tempo é bom para fazer. Né? Mariana, essa tragédia e as troianas são as que mais me emocionam. Daria para falar um pouco sobre as troianas. Eu não preparei nada sobre as troianas. Eu fico te devendo, eu posso depois falar. Às vezes eu posso gravar um vídeo sobre as troianas também. Mas agora, sim, não poderia falar muito. Mas só lembrar isso, né? O coro aqui é um coro de troianas. Então, essas duas peças são próximas mesmo, né? E as troianas são esse grande exemplo de sofrimento, né? Porque elas são... É interessante, né? E trágico. Cada gênero, né? O masculino e o feminino, sofre os males da guerra de um jeito. Né? Os homens sofrem arriscando a própria vida no campo de batalha. Né? As mulheres sofrem perdendo seus filhos, perdendo seus maridos e os seus pais. Né? E caso a sua comunidade, né, perca a guerra, elas se tornam escravas. Né? Então, o destino delas é tão duro quanto, mesmo elas não participando diretamente da guerra. E a gente pode até pensar que o destino das mulheres, numa certa perspectiva, é mais duro que o destino dos homens, porque os homens eles estão arriscando a vida primeiro. Né? Mas eles pelo menos podem fazer alguma coisa. Eles podem tentar vencer a guerra. Por mais que seja, em alguns casos, uma guerra impossível de vencer. Pelo menos eles estão indo lá. Né? E as mulheres que não participam da guerra só podem ficar esperando. Né? Deve ser uma angústia terrível. Então, o destino das mulheres na guerra é terrível. Né? E ambas as peças estão falando disso. Como uma mulher pode experimentar a derrota na guerra. Ela pode experimentar essa derrota como Políxena ou como Écuba. É isso que essa peça tá dizendo aqui. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Se eu irei tratar da Odisseia. Então, é que eu estou gravando esse vídeo para terminar a playlist, né, de introdução à tragédia desse curso do ano passado, e acabei essa última aula que era essa aula sobre a Écuba, né? E eu estou dando ela aqui agora. O curso de Fundamentos de Literatura Grega eu terminei na sexta passada com a aula sobre o banquete de Platão. Nesse curso eu só tratei da Ilíada, eu não tratei da Odisseia. Né? Então, nesse curso de Fundamentos eu não pretendo tratar da Odisseia, não. Mas eu estou gostando desse trabalho aqui com o canal. Eu acho que o trabalho de extensão da universidade é importante e hoje em dia extensão é extensão também nos meios digitais, né? Então, quem sabe, uma coisa a se pensar. Eu não faço um curso aqui para o YouTube só sobre a Odisseia. Vou pensar sobre isso, é uma das ideias. Podemos cantar a Odisseia como cantamos a Ilíada? Com certeza. É o mesmo ritmo. Você pode usar até as mesmas melodias, porque o ritmo é o mesmo. Exâmetro datílico, né? Esse ritmo. Tá, 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 tá. Mais alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Como eu disse, essa é a nossa aula final. Finalmente consegui gravar do curso de Introdução à Tragédia.
mas eu tenho gostado dessa experiência aqui no YouTube. Eu acho importante a gente divulgar aqui o que vem sendo feito na Universidade Brasileira. Tem muita coisa boa e tem, inclusive, outros professores, alguns professores muito bons mesmo, que também criaram seus canais e deixaram disponíveis alguns cursos, né? Então, eu acho que é uma oportunidade boa. Eu mesmo estou ouvindo algumas coisas. Então, mas por causa disso, eu pretendo aí depois gravar mais vídeos aqui no canal também. Vamos pensando, pode ser um curso sobre Odisseia, pode ser alguma coisa ocasional também. Aos poucos eu vou gravando mais coisa. Então, é isso. Um grande abraço, então, pessoal. E até mais.